Bom, galera, fim de jogo, o Vasco bate a Portuguesa por 4-1 em São Januário. O Vasco, inclusive, é o único time dos grandes, o único time invicto no campeonato. É uma vitória que a gente tem que fazer a análise correta, porque o Vasco está ainda num nível de enfrentamento muito baixo. O Vasco ainda não pegou os grandes clubes do campeonato, né? E aí a gente tem que considerar também que é o segundo jogo do time titular do Vasco. Só que tem um ponto positivo, altamente positivo nisso daí. O Vasco bateu o time pequeno como se deve, né? Um time de maior investimento tem que golear o time pequeno. É assim que funciona. E o Vasco entregou a goleada, foi para cima, quis a vitória o tempo todo, isso foi muito positivo. E daí que a gente vai fazer alguns destaques. Primeiro, a questão da atuação como um todo acaba sendo positiva porque é um Vasco que está mais compacto defensivamente, cometeu erros, teve muito vacilo ainda, não é o ideal, está longe do ideal, mas está mais compacto defensivamente. O Vasco está jogando mais perto, você vê os jogadores jogando mais próximos um do outro e você vê os jogadores dialogando um pouco mais. Você vê que tem mais toque de bola, tem mais organização, os jogadores se procuram mais, se conversam mais e se apresentam mais. E muito, obviamente, pelo trabalho que o Carille tem feito, mas a gente tem alguns jogadores-chave nesse time que estão fazendo isso acontecer com um pouco mais de facilidade. E aqui eu destaco primeiro o Tietê, que serve como uma luva nesse time, e aí está passando também pela qualidade do Jair e do Paulinho, que eram jogadores que o Vasco sentiu muito a falta no passado. Na verdade, assim, a gente pode resumir a temporada de 2024 como extremamente ruim, poderia ter sido muito melhor, só que o Vasco fez muita coisa na temporada, mas com 4 jogadores a menos que fizeram muita falta. Adson, DVD, Jair e Paulinho, com toda certeza, teria sido um ano completamente diferente de 2024 se a gente tivesse. E a gente ainda chegou na semifinal da Copa do Brasil, então dava para ir muito mais longe, de repente dava para ter disputado a final, inclusive. Bom, trazendo para 2025, a gente vê, na verdade, que o Vasco tem muito mais opções hoje. E isso traz, sem dúvida, para o torcedor muito mais esperança. Porque se antes o Vasco tinha um elenco altamente deficitário, principalmente no meio-campo, e aí o Coutinho tinha acabado de chegar no meio do ano, fisicamente não estava pronto, não tinha condição de entregar, o Payet que oscilou fisicamente, inclusive tinha ganhado peso, agora voltou a perder, voltou a estar magro novamente. Um elenco que não está mais aquele elenco que precisava de garoto, um elenco que tem jogadores tarimbados no meio-campo, a gente começa a pensar em algo maior, algo melhor do que simplesmente lutar para não cair e tentar disputar apenas os campeonatos regularmente sem grandes projeções e possibilidades. Eu vejo de forma um pouco diferente do que eu vejo no ano passado, por exemplo. Por quê? Hoje o Vasco tem banco. Isso é uma das coisas que no Campeonato Brasileiro é obrigatório para você disputar qualquer coisa. Vaga na Libertadores, vaga na Sul-Americana. Para você ter um mínimo de chance de disputar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, até no Carioca, você precisa ter elenco. Você precisa ter um time que tenha, pelo menos, ele tem que manter a mesma qualidade técnica quando você saca um jogador e coloca outro. E isso é uma das coisas que hoje a gente conseguiu ver. Então um Vasco que entra em campo com Jair, Paulinho e Tietê, você consegue substituí-los e o Vasco não cai assim tanto de nível. Alex Teixeira também tem sido um jogador que faz aproximação com os meias, tem sido positivo e a gente fica com o Verratti destacado. O Coutinho, que acaba sendo, junto com o Alex Teixeira, um jogador que ocupa espaços invertidos, né, espelhados, e você tem ali um meio-campo que está funcionando muito bem para dar essa vazão para a bola chegar na frente. O Vasco domina o primeiro tempo contra a Portuguesa, mas no segundo tempo o Vasco precisa naturalmente de jogadores serem substituídos por conta do físico. Os jogadores cansaram, né? Isso é indiscutível, porque fisicamente o jogo cobrou demais. E faz todo sentido, tendo em vista que a Portuguesa é um time que está fisicamente melhor, e no segundo tempo eles iam usar disso para poder bater o Vasco. E aí agora vamos falar das alterações, que é uma das coisas que eu acho que é uma coisa positiva que eu já vejo no trabalho do Carille. O Carille tem um senso de urgência e entende a necessidade
para poder manter o nível e fazer com que o time consiga segurar o jogo e até fazer mais gols, como foi o que aconteceu. Quando a Portuguesa começou a aumentar o ritmo, começou a trazer mais perigo, o Vasco conseguiu, com as substituições, conseguiu fazer o terceiro gol. Então, vamos analisar agora as substituições que o Vasco fez. Bom, então continuando, para mim, essa substituição aqui, eu até falo, eu gostaria de ver o Paê e o Felipe Coutinho. É a dificuldade de todo treinador que vai treinar o Vasco algum dia. O Paiva não conseguiu colocar os dois juntos, e até faz sentido, porque também o Coutinho não tinha condição. Eu acredito que o Carille em algum momento vai fazer isso, só que ele sabe que o Coutinho não consegue jogar 90, nem o Paê. E se ele usar os dois, e os dois não conseguirem render, ele vai perder as duas qualidades técnicas que ele tem, né, os jogadores mais qualificados do elenco, e ele vai acabar tendo que usar jogadores que naturalmente não vão ter a mesma qualidade, não vão ter a mesma possibilidade que esses dois. Esses dois são muito diferentes. Importante dizer, eles não são iguais, eles não são meias iguais. O Coutinho é um jogador muito mais atacante, muito mais... para mim ele é mais um segundo atacante do que um meia, e o Paê é muito mais um meia qualificado, que já jogava de falso 9 lá no Olympique, mas que você vê que ele é muito mais meia, que o refino do passe é muito maior. O Coutinho é qualificado, é habilidoso, mas o Coutinho é muito mais no X1, jogador de drible, de chute, do que o Paê. O Paê tem essa capacidade também, mas como ele está mais velho, e ele é bem mais velho que o Coutinho, como ele está mais velho, o momento agora ele dá o passe refinado, que é uma das maiores qualidades que ele tem, e o chute de média distância, que os dois têm altamente qualificados. Então o cara ele fica numa situação em que ele pensa, eu tenho que usar a qualidade dos dois durante o jogo inteiro, e para isso eles têm que jogar separados, infelizmente. Faz sentido, né, sob a ótica do jogo, ainda mais quando o Vasco perde ritmo físico, e aí saca o Coutinho e entra o Paê. Matheus Carvalho, né, entrou o Cocão no lugar do Paulinho, o Máximo no lugar do Alex, o Hugo Moura no lugar do Tietê e o Bruno Lopes depois no lugar do Verratti. Cocão entra muito bem e mantém o nível, né, que entregou ali o Jair e o Paulinho. O Tietê acaba sendo sacado depois, né, para a entrada do Hugo Moura, que dá o passe para o Verratti do quarto gol. Isso é um ponto interessantíssimo aqui, cara. O Hugo Moura é um jogador que ainda ele consegue manter o ritmo. Tanto o Cocão quanto o Hugo Moura são jogadores de mais marcação, jogadores muito fortes fisicamente. Eles conseguem marcar até com mais intensidade do que, por exemplo, o Jair e o Tietê. Porém, são jogadores que não têm o mesmo recurso técnico. Só que eles entregam muito no ataque. Principalmente o Cocão, que faz um jogador mais recuado, que é mais um cabeça de área, é o primeiro homem de marcação. E o Hugo Moura que consegue subir, consegue agredir mais, ele consegue chegar a pisar mais no ataque. Tanto que ele fez o cruzamento. Depois do passe do Paê, ele faz o cruzamento, o Verratti faz o gol. E eu gostei muito também da atuação do Máximo, que entrou no jogo. É interessante, um jogador que ele está em evolução, ele oscila ainda, ele falha. No último jogo ele chutou uma bola de esquerda, um negócio ridículo. Só que, por outro lado, nesse jogo ele entregou diferente, entregou mais do que a gente espera, efetivamente. Eu gosto muito de ver um jogador em evolução, eu acho que esse moleque vai evoluir. Ele tem capacidade, o passe que ele dá hoje no gol do Paulo Henrique foi um passe diferenciado, um passe de quem entende, né? E ele tem muito a contribuir se ele evoluir. Então o Vasco hoje tem recurso, ainda vai ter a volta do Adson, vai ter a volta do DVD, então o Vasco hoje vai ter elenco. O Vasco vai ter, basicamente Jair, Paulinho, Tietê, Capasso talvez esteja disponível, tem o Lemos também, que ainda não jogou. A gente tem aqui no meio campo, tem o Felipe Coutinho, o Paê, obviamente, mas tem o Cocão, tem o Máximo, tem o Hugo Moura. Então, assim, um Vasco muito mais recheado, com muito mais possibilidade, uma coisa que a gente não tinha em 2024. Talvez até isso justifique a temporada que o Vasco não conseguiu grandes coisas, embora tenha conseguido a semifinal da Copa do Brasil, poderia ter chegado na final se tivesse acesso a esses 4 jogadores que faltaram, Jair, Paulinho, Adson e DVD. Então, assim, até o meio do ano o Vasco pode ter um elenco ainda mais forte e tem tudo para poder... Qual vai ser a chance do Vasco? A gente precisa ver o que esse time entrega com os grandes jogos. O que dá para entregar? Vai depender muito do rendimento desses jogadores, mas o torcedor do Vasco pode ficar um pouco mais tranquilo, que não vai ser um ano tão difícil quanto foi 2024. O elenco é reforçado, o elenco é interessante, tem tudo para entregar um pouco mais. Um grande salve a todos, até o próximo vídeo.